Lucas Leiva tem surpreendido muita gente, mas não o técnico Renato Portaluppi. E ele, Lucas, começa a se afirmar como um titular do meio-campo do Grêmio, não na posição onde todos imaginavam. E é sobre isso que nós falaremos depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre esse meio-campo tricolor. Mas antes, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla, cara. Lucas Leiva foi contratado para ser o camisa 5 do Grêmio. Aquele homem de confiança, aquele camisa 5 que não deixa nada passar. Um meia defensivo, de virilidade, um cara que dá consistência defensiva. Todo mundo imaginava isso. O problema é que nem o Lucas Leiva acreditava que teria um rival na posição, né, no elenco do Grêmio, tão à altura como o Vilhaçante. O Vilhaçante faz uma grande temporada e causou esse problema aos treinadores, onde colocar Lucas Leiva. O Renato meio que descobriu. O Renato puxou o Lucas para uma função mais ofensiva, jogando atrás do centroavante, sendo um meia atacante, não necessariamente um meia articulador, e o Lucas Leiva tem dado uma resposta muito boa. No jogo contra o CSA, ele foi o jogador do Grêmio que mais finalizou na direção do gol. E ele tem características que facilitam este trabalho ofensivo. O Lucas não tem medo de pisar na área. E essa é uma característica que nós que acompanhamos os treinamentos já presenciamos e relatamos. Eu aqui, em algumas oportunidades, já falei para vocês que o Lucas Leiva finaliza muito bem, ele tem um gesto técnico muito interessante e, principalmente, cabeceia bem. O gol que ele faz contra o CSA de cabeça é simplesmente suco de Lucas Leiva nos treinamentos. Ele é um cara que chega muito na bola, ele salta muito, tem boa impulsão e tem noção desse espaço. Se vocês puxarem pela memória, vocês vão recordar várias participações aéreas do Lucas Leiva com a camisa do Grêmio, nesta recente passagem. Participações vitoriosas, ele encosta muito na bola, ele tá sempre chegando. E boa parte dos gols do Lucas Leiva nos treinamentos, pelo menos assim dos que eu tenho de memória, são de cabeça, porque esse é um trunfo que ele tem apresentado. Deu certo agora no jogo passado, no jogo contra o CSA. E a ideia do Renato é que continue dando certo. Porque cada vez mais a gente tem a sensação, e é feeling o que eu estou falando, tá? Que Leiva vai assumir a titularidade deste meio-campo como um meia atacante. Campaz não conseguiu fazer isso, Tassiano estava se afirmando, mas o Leiva tem dado uma resposta. E o Renato valoriza muito a liderança de Lucas Leiva. Aquilo que ele consegue entregar, além do fator técnico, mas também no componente emocional para os jogadores. É um atleta experiente, muito calmo, ele tem um perfil de liderança que pode até parecer ali com o Pedro Jeromel dentro de campo, né? Ele não é um cara explosivo, ele é um cara que dialoga bastante, que chega no jovem, que puxa para cima, e o Renato valoriza muito. Aliás, não só o Renato, as pessoas do Grêmio nos bastidores comentam muito isso, sabe? A liderança do Lucas Leiva é uma liderança limpa, é um cara que é muito transparente e age de bom coração realmente naquilo que ele faz, naquilo que ele exerce. Então a titularidade desse jogador, ela acaba sendo conquistada também por este fator. Talvez dentro de campo o Tassiano pudesse entregar outras virtudes, como um pouco mais de intensidade, de participação na construção das jogadas, mas o Leiva tem feito algo que o Renato gosta e gosta muito para a função especificamente. Ele pisa na área e não tem medo de chegar lá. Ele não tem medo de colocar o pé dentro da área e aparecer, surgir como uma opção para finalizar. E tem finalizado. Às vezes falta o cacuete. Contra o CSA ele tem ainda no primeiro tempo uma oportunidade clara de bater para o gol e prefere tentar um passe para o Diego Souza, acaba errando, o torcedor ali, né, dá aquela demonstração de que não ficou satisfeito, mas isso é do jogo. O Renato acredita que poderá
contornar isso de alguma forma, até ajudando o Leiva a se aprimorar. Tanto que o Renato fez uma lembrança, né? O Leiva, ele chega na área, algo que o Renato muito brigou com o Jean-Pierre para fazer na época passada, e o Jean não fazia. O Leiva naturalmente exerce esse papel. Ele, Lucas Leiva, tem inclusive uma versão para tentar explicar o porquê ele está se dando tão bem na tarefa, mesmo que ele coloque todo o mérito da função no técnico Renato Portaluppi. Ele diz que o Renato, que teve a visão, que tem, né, digamos assim, o benefício de tomar os elogios para si, porque acreditou que ele poderia exercer esse papel. O que o Leiva diz é que ele exercia no Grêmio, no próprio Grêmio, uma tarefa ofensiva muito grande quando surgiu. E aqui eu me recordo, por exemplo, um gol do Lucas Leiva na Libertadores da América de 2007 contra o Cerro Porteño. Ele atacando o espaço, chutando da entrada da área e fazendo um gol. Foi o primeiro gol do Grêmio na competição, se não me falha a memória. O Leiva fez essa lembrança no sentido de: eu era um jogador ofensivo, eu era um cara atacante, né? Atacante no sentido de chegar à frente. Mas na Europa, quando chegou no Liverpool, ele tinha simplesmente o Gerrard jogando na função dele, então ele teve que se adaptar e jogar numa tarefa mais defensiva, numa posição mais recuada, e acabou fazendo carreira dessa forma no futebol europeu. Agora no Brasil, tenta colocar a sua virtude técnica e a sua qualidade mais à frente para poder ajudar o Grêmio. E eu acho que está dando certo. A disputa Tassiano e Leiva é real, existe, mas tô acreditando, pelo que eu sinto nos treinamentos, que o Leiva vai levar vantagem. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.